Sejam muito bem-vindos ao canal Mesa de Debates, né? Eu sou o Guilherme, né? Hoje tomo conta do canal junto com o meu amigo André Bom Tempo e vamos dar continuidade ao nosso especial, né? Que estava relacionado à questão do teatro, né? Como vocês estão acompanhando o canal, eu estou entrevistando as pessoas relacionadas da área daqui de São José dos Campos, né? Esse especial está acontecendo desde sexta-feira, né? E vamos dar continuidade nesse domingo, né? E eu tô aqui com o Carlos Rosa, né? O Carlão, né? Para trocar essa ideia sobre teatro, cultura, como está a situação nesse momento de pandemia e tudo mais. Tudo bom, Carlão? Queria que, antes de mais Tudo nada, bem? você se apresentasse. Pois não. Meu nome é Carlos Rosa, eu sou ator, diretor e produtor de teatro, sou dramaturgo também, trabalho com teatro já há uns 30 anos, faz um tempinho. Sou do Teatro do Rinoceronte, aqui de São José dos Campos, e através do Teatro do Rinoceronte, eu produzi os meus últimos trabalhos todos praticamente. Fiz recentemente, o nosso último espetáculo foi um espetáculo chamado Mais Que Pena, um espetáculo que é de dramaturgia do Calixto Diamonds, um autor conhecido na cena paulistana, e com a direção da Aymara Reis. Eu fiz o dramaturgismo com a Aymara Reis. Quer dizer, nós adaptamos a dramaturgia ao espetáculo que nós queríamos. Esse espetáculo estreou em 2019, teríamos uma temporada longa do passado, infelizmente a pandemia acabou impedindo que isso acontecesse. Mas, de maneira online, continuamos aí produzindo, né? E através do projeto de circulação da Fundação Cultural, vamos exibir hoje, nesse domingo, o espetáculo As Artes Malas Artes, Xavier de Pedro Malas Artes, um espetáculo que também está no Teatro nos Parques, que é um projeto que acontece no estado todo e em outros lugares, agora sempre de maneira online. Pelo menos, eu acho que esse ano ainda vai ser assim. E deixa eu ver o que mais eu posso falar. Também sou professor de teatro, trabalho tem uma turma na UNAT, que é na Unesp, São José dos Campos, desde 2009, trabalho ali com a terceira idade. Com a terceira idade eu desenvolvi um projeto, que é um projeto de fotonovelas, que hoje eu dou cursos pelos SESCs, através dos SESCs, de unidades dos SESCs, desse projeto de fotonovelas. Nós fazemos fotonovelas, que é uma coisa antiga, talvez os seus espectadores nem conheçam tanto, né, se forem muito jovens. Enfim, mas é um projeto interessante. E o que mais? Bom, com esse ano com o meu grupo, nós estamos com vários projetos, né? Realizamos recentemente a Mostra Rinoceronte, vamos, no começo do ano que vem, realizar a segunda Mostra Rinoceronte. Ainda esse ano, né, até dezembro, nós reestrearemos um espetáculo chamado Cabaré del Rinoceronte, dessa vez de forma online, e eu acho que tá bom por enquanto, né? Você vai me perguntando, eu vou respondendo. Perfeito, Carlos, maravilha. E eu queria primeiramente conversar, assim, você falou desse teatro, né, do Teatro do Rinoceronte, queria que você contasse um pouco a história dele, como surgiu, como foi criado. O Teatro do Rinoceronte ele surgiu em 2004. Ele surgiu, era um grupo de pessoas, né? Eu, a Lucilene Dias, que hoje permanecemos no grupo, e ele surgiu porque naquele momento a gente tinha o desejo de estudar o humor, estudar a comédia. Houve um projeto, né, no Valmor Chagas. Nessa época eu dava aula no Centro de Artes Cênicas Valmor Chagas, e nós tínhamos ciclos de estudos. Um desses ciclos de estudos, né, esse que aconteceu em 2004, foi sobre Anton Chekhov. Anton Chekhov é um grande autor russo que viveu de 1860 a 1860 a 2002, a 1902 ou 1904, não me lembro bem,
mas ele é considerado um dos grandes dramaturgos de todos os tempos, um revolucionário na dramaturgia teatral. E ele escreveu muitos vaudevilles, que são espetáculos curtos, feitos em cabarés, espetáculos cômicos. E nesse ciclo de estudos, eu optei por trabalhar com a comédia do Tchekhov, né, esses vaudevilles. A partir dessa experiência, né, com esse grupo que nós formamos, a gente resolveu dar continuidade e continuar estudando a comédia, né? No ano seguinte, nesse ciclo de estudos, surgiu o espetáculo O Pedido de Casamento, Primeiro Tratamento, né, que era composto por mim, pela Lucilene Dias, por vários alunos e colegas que foram convidados. Em 2005, virou espetáculo de fato, e daí surgiu o Teatro do Rinoceronte. O grupo surge aí. A partir daí, nós montamos em 2007 outro espetáculo de Tchekhov, que é o Jubileu. Em 2010, nós estreamos o Cabaré do Rinoceronte, que daí foi uma tentativa de iniciar um estudo um pouco mais aprofundado no vaudeville, né? E um estudo, um vaudeville ensejado na nossa cultura brasileira, né? Na cultura popular brasileira, no teatro brasileiro. Então ele se mistura bastante, o nosso trabalho se mistura bastante com o teatro de revista também. Nós, a partir de 2010, esse espetáculo era formado por textos meus, textos que a gente escreveu de forma coletiva, outros que foram adaptados, músicas, e era um grande cabaré. Esse espetáculo ele ficou em cartaz até 2015, fizemos muitas apresentações aqui em São José, apresentamos em São Paulo, apresentamos em várias cidades do estado, apresentamos pelos SESCs, enfim, festivais, eventos diversos. E agora vamos retomar com esse espetáculo, né? No final de 2014, nós estreamos um espetáculo chamado As Artes Malas-Artes, a viagem de Pedro Malas-Artes, que eu acabei de citar. Esse espetáculo, ele foi produzido com recursos do Fundo Municipal de Cultura de São José. É um espetáculo que nos deu tanto retorno que até hoje nós apresentamos. E viajamos bastante. Inclusive, em 2019, nós tivemos a honra de participar do Circuito Cultural Sesc, o Circuito Sesc Artes. Viajamos por 9 cidades através desse circuito, apresentando com grandes artistas, ao lado de grandes artistas, e uma experiência sensacional. Ganhamos festivais já com esse espetáculo também. E isso foi no final de 2014, nós participamos de muitos festivais com ele. Em 2016, estreamos um espetáculo chamado Maroscas, que foi para comemorar era para comemorar os 10 anos de grupo, mas a gente não conseguiu fazer no período que a gente queria, né? Estreamos esse espetáculo em 2016, também com recursos do Fundo Municipal de Cultura. O espetáculo apresentou em muitos lugares também, viajamos para festivais. E nesse espetáculo, como ele surgiu com essa ideia de comemoração, nós juntamos os nossos 2 primeiros espetáculos, que os 2 eram de Tchekhov, de Anton Tchekhov, que é o Pedido de Casamento e o Jubileu, os 2 primeiros espetáculos. Como eles eram espetáculos curtos, viraram um espetáculo só. Nesse espetáculo nós adaptamos esse espetáculo russo, que eles foram escritos por volta de, eu não me lembro a data exata, mas foram escritos na década de 80, mas de 1880, bastante tempo, tinham mais de 100 anos, portanto, e adaptando para uma realidade brasileira, com os nomes adaptados e tudo mais. Um espetáculo que também a gente circulou bastante com ele. E em 2019 estreamos o Mais Que Pena. Também em 2019 estreamos um espetáculo chamado After Party, que é da Salomé. Salomé é uma palhaça drag queen, que é do nosso grupo, né? Feita pelo Guilherme Venâncio. Estreamos também, nesse período, 2 espetáculos infantis, que é A Briga da Onça e do Tatu e Meu Amigo Animal. E, enfim, a gente
teve uma produção bem intensa aí de 2016 a 2019 e agora retomando o cabaré nesse formato online. Sim, e como que você enxerga esse cenário, né, teatral, cenário da produção cultural aqui em São José dos Campos? Olha, nós temos em São José dos Campos, foi muito interessante ter participado do Circuito Sesc Artes, porque nós apresentamos em cidades pequenas, né? O espírito desse projeto é apresentar em cidades que não existem unidades do Sesc, né? Então, uma unidade matriz que fica numa região, por exemplo, aqui São José dos Campos e Taubaté levam os espetáculos do Circuito Sesc Artes para o Vale do Paraíba, para o Litoral Norte, mas tem uma cidade matriz, recebe o espetáculo e leva esse espetáculo para cidades menores que não têm unidades do Sesc. Esse circuito é apresentado em praças, né? São várias atrações. Nós éramos uma dessas atrações. Nós apresentamos em cidades pequenas, Boituva, apresentamos em Limeira, que é uma cidade maior, Rio Claro, enfim, várias cidades. Apresentando nessas cidades, eu vi que nós estamos numa bolha aqui em São José, né? Que somos bem privilegiados. Temos muitos grupos, não só de teatro, né? Assim, artes plásticas, música, audiovisual. Estamos numa bolha, né? Aqui nós temos políticas de apoio à cultura, temos políticas de incentivo, temos políticas de formação. Claro, nós sempre lutamos para que essas políticas sejam sempre melhores e atinjam um número cada vez maior de pessoas. Mas a nossa realidade é totalmente diferente da de fora, né? Nós chegamos em cidades que as atrações do circuito Sesc Arts eram as únicas atrações daquele ano. Vivemos situações assim que eram situações assim bastante emocionantes e bastante tristes também, se você olhar, né? Por exemplo, eu cheguei depois de uma apresentação nossa, o Malas Artes é um espetáculo que é muito popular, as crianças gostam muito, por exemplo, embora não seja um espetáculo infantil, né? Mas é um espetáculo que atrai a família. E sempre quando a gente vai apresentar numa praça, a criançada senta da frente, né? Então fica uma fila, duas filas de crianças na frente, né? Participando do espetáculo com risadas, com comentários, de forma bem alegre sempre. E no final de uma apresentação, isso foi em Rio Claro, um senhor se aproximou, estava com uma menina que devia ter uns 4, 5 anos, a menina com um sorriso de um canto a outro da boca, né? Assim, super feliz, e o pai falando, olha, muito obrigado por vocês terem vindo aqui apresentar o trabalho de vocês, foi muito legal, a minha filha nunca viu teatro, ela está deslumbrada. E ele começou a falar isso, e os olhos dele começaram a se encher de lágrimas, né? Ele ficou com um nó na garganta. Então, ele ficou com um nó na garganta de um lado, eu fiquei com um nó na garganta do outro, e a menina ficou rindo entre nós dois, olhando para uma cara e olhando para a outra. E a gente encontrou situações iguais a essas, né? E, quer dizer, é muito bacana você levar um espetáculo de teatro para uma criança assistir pela primeira vez o seu espetáculo. Isso é muito bacana. Muito bacana o pai poder proporcionar essa experiência para a filha, uma mãe poder proporcionar essa experiência para os filhos. E você ser uma peça importante para essa experiência acontecer. Mas é triste que não tem outras opções, né? A gente ser a única opção naquele momento na cidade, né? Isso é triste. Então, depois disso, eu reclamo um pouco menos aqui de São José, viu? Reclamo um pouco menos de tudo que a gente tem. Porque eu acho que a gente tá bem. A gente está bem. Poderemos estar melhor? Claro, sempre. Eu acho que, na verdade, cultura ainda ocupa um espaço muito pequeno na nossa sociedade, né? E de tão importante que é, né? Não só cultura, como ciência também. Apesar de nós sermos a cidade da tecnologia, nesse sentido nós somos privilegiados também no estado, mas são espaços muito pequenos pela importância que tem. Então, pode ser maior, pode ser melhor, sim, pode ser, mas nós estamos bem.
E os grupos produzem, temos artistas que produzem muito. Sim, Ó, Guilherme, você vai me interrompendo também, tá? Porque não, à vontade. quando eu te Aqui, volto a aqui falar, aqui o entrevistado, né, que tem voz, né? Enfim, mas você fala dessas cidades pequenas, né? Na sua opinião, o que que você acha, né? Qual que é a sua opinião? Por que que essas cidades pequenas não têm, né, uma estrutura, produção cultural assim grande, boa? bom, as cidades têm as suas prioridades, né? Tem uma questão financeira que pesa, né? Embora a cultura não gaste tanto, não seja tão cara, porque, por exemplo, tem cidades pequenas que, de repente, para comemoração de um aniversário, de alguma coisa, levam um show que o show custa o dobro do orçamento anual da cidade. Então, quer dizer, gastam, às vezes as cidades gastam muito mal com o seu investimento à cultura, né? E, enfim, isso está sendo muito polêmico, está sendo muito discutido atualmente, né? Determinados shows que custam 300, 400, 500 mil, enfim, porque são shows da moda e porque são shows muito articulados, né? Com as prefeituras. Tem muita coisa que se discute aí, não é nem legal entrar no assunto agora. Mas, assim, de um modo geral, educação e cultura e eventos culturais não são tão dispendiosos para uma cidade. Porém, mexem com o senso crítico da cidade, né? A arte e a cultura, por si só, nos colocam num ponto crítico, né? Nos dão voz para falar do que está ao nosso redor, para dar a nossa visão de mundo. E nós estamos num estado que ainda temos um, temos um coronelato bem forte, né? Então, em determinadas cidades, não interessa que as pessoas critiquem, que as pessoas se posicionem, comentem a sua realidade. Não, interessa que uma determinada realidade, entre aspas, seja imposta, né? Então, quer dizer, essa crítica que desperte em nós, às vezes até mesmo um espetáculo de palhaço, né? Um espetáculo bem simples de palhaço, ele já desperta em você uma visão social, né? Vou dar um exemplo, Chaplin, muito divertido, basta dizer que os filmes dele feitos na década de 20, 30 continuam, assim, sendo muito assistidos, as pessoas ainda gostam muito e continuam muito atuais e muito críticos também. Então, essa visão crítica não interessa muito, né? E é por isso que também arte e cultura, os artistas são tão perseguidos, né? Não são só os artistas, os professores, os cientistas, todo mundo, os filósofos, todo mundo que trabalha assim querendo discutir a realidade é perseguido, dependendo de onde esteja, né? E dependendo do momento que esteja. Estamos num momento assim atualmente, né? Então, ter senso crítico às vezes é um pouco complicado. E as pessoas não, assim, determinadas pessoas não querem que a população tenha, né? Enfim, eu acho que eu falei meio por cima, mas é mais ou menos isso. E você conseguiria citar, né, nesse circuito, né, nessa, digamos assim, nessa turnê que você fez nas cidades do interior, quais cidades que você passou, que vocês passaram? Hum. Olha, nós passamos, deixa eu ver se eu lembro das cidades, né? Porque foram 9 cidades. Nós passamos por Rio Claro, que eu já falei, Limeira também, passamos por Piracicaba, passamos por Limeira eu já falei,
enfim, algumas cidades mais próximas de São Paulo também. Eu não vou conseguir lembrar assim, de cabeça as cidades todas. Eu posso te mostrar em um minuto aqui, buscando meus arquivos aqui. Mas ao todo foram 9 cidades, né? Estivemos em, deixa eu ver, enfim, o circuito Sesc acontece assim: você sai numa quinta-feira, você viaja numa espécie de comboio, são 2 ônibus que saem. São diversos circuitos, diversos núcleos, ou melhor, diversas caravanas. Nós éramos o circuito 4. Então, tínhamos em torno de 40, 50 artistas. Né? Eram 3 grupos grandes, né? Um grupo de teatro, que éramos nós, um grupo de circo e um grupo musical. Fora isso, artistas que faziam performances e muita arte-educação também. Então, o circuito começava às 4 horas da tarde, e daí tinham vários cercadinhos com cultura e tecnologia. Você ia e fabricava a criança, o adulto também, fabricava alguma pequena obra, né, baseada em cultura e tecnologia. Assistia alguma performance, alguém cantando, e depois, a partir das 6 horas, começavam os shows, vamos dizer assim. Né? Nós abríamos com o teatro, logo em seguida tinha o circo e encerrava com a música, com o grupo musical. E daí, quer dizer, saímos daqui quinta-feira, sexta, sábado e domingo aconteciam em cidades diferentes as apresentações dos circuitos, né? Então nós saímos na quinta e voltávamos às segundas-feiras para São José dos Campos. E, rapaz, é muita gente envolvida, muita cidade envolvida. Eu não vou lembrar agora, porque mais de 2 anos, a memória já não é prodigiosa, mas assim, eram todas cidades que não tinham SESCs, unidades do SESC, e cidades assim de índice de desenvolvimento humano um pouco mais baixos, né? Eu acho que a maior cidade que a gente teve foi Limeira, porque Piracicaba foi uma cidade sede, lá tem SESC, a gente ficava sediado em Piracicaba para ir para as outras cidades, essas cidades menores. Sim, agora vou para uma pergunta mais polêmica, né, Carlos. Como que você avalia, né, a relação, as políticas que o governo federal, né, do Bolsonaro vem tendo em relação à cultura, em relação à produção cultural? Pois é. O governo atual, o governo federal atual, é um governo que é um desastre em todas as áreas, né? Enfim, então, quer dizer, não posso falar que nós somos os únicos atingidos, né? Que a arte, a cultura é a única atingida, não, porque arte, cultura, educação, ciência, tecnologia, as demais áreas todas, é impressionante o quanto esse governo consegue ser incompetente, desonesto e maldoso. Falo isso com a consciência tranquila, porque assim também não é preciso você ter um. É engraçado que esse governo conseguiu levar a narrativa a determinado ponto que te transforma em comunista só pelo fato de criticá-lo, mesmo que você tenha sido apoiador desse governo em algum momento. Você era apoiador, você era do governo, de repente, por algum motivo, você sai do governo e faz alguma crítica, você virou comunista. Como se o comunismo fosse alguma ameaça, inclusive, né? Mas é um governo que não é civilizado, né? Então, levou a discussão para um nível muito raso. Então, por exemplo, assim, na minha área, na área da cultura, ter acabado com o Ministério da Cultura não foi o pior que esse governo fez.
a perseguição a artistas, assim, o corte assim indiscriminado de verbas, de tudo. Assim, isso já isso tudo é pior do que acabar simplesmente com o Ministério da Cultura. Isso foi um ato simbólico, acabar com o Ministério da Cultura. Da mesma maneira que foi um ato simbólico acabar com ciência e tecnologia ou com o Ministério do Trabalho. Atos simbólicos. Agora, além dos atos simbólicos, existem atos administrativos que são terríveis. Então, assim, a cultura, a gente está vivendo de ações de governos estaduais e governos municipais e ações dos próprios artistas, né? Agora, eu acho que colocar o artista, da mesma maneira que o professor é colocado também, nessa mesma posição de ser o inimigo desse governo, e de ser assim praticamente um demônio porque não concorda com a forma como esse governo vê o mundo, né? Vê o Brasil, as políticas adotadas por ele, assim, é até pior, porque de repente você vê, se você, como artista, você faz um posicionamento, não, porque você é ladrão, porque você vivia de Lei Rouanet. Quantas vezes eu não fui acusado de viver de Lei Rouanet? Eu nunca ganhei uma Lei Rouanet. As pessoas não sabem nem o que é a Lei Rouanet. Lei Rouanet, como alguns dizem, e usam até uma pronúncia até pior, mas você não precisa saber o que é a Lei Rouanet, né? Mas para você fazer uma crítica, você precisa saber o que ela é. A Lei Rouanet, na verdade, era criticada, sempre foi criticada pelos próprios artistas, por ser uma lei que atendia mais ao mercado do que à cultura. Então, de repente, você que é crítico à lei passa a ser um corrupto que vivia dela. Uma mentira, né? Então, inventaram uma coisa que é um absurdo. Mas não é só isso, né? Não é só esse tipo de acusação infundada, mentiras, bravatas, absurdos ditos, não. Também tem coisas até piores, né? Censura. Eu já fui ameaçado de morte algumas vezes. É claro que eu não dou a mínima para esses que ameaçam, né? Inclusive, no evento cultural, eu cheguei a encontrar com uma pessoa que me ameaçava, um cara que era o dobro do meu tamanho, mas que quando me viu, eu não sei por que cargas d'água, baixou a cabeça, enfiou o rabo entre as pernas e ficou me evitando. Isso porque eu nem lembrava da cara dele, porque uma coisa é você vê no Facebook, né, nas redes sociais. Outra coisa é você ver ao vivo. Eu tenho uma dificuldade tremenda de reconhecer as pessoas. Eu não reconheci. Depois é que eu percebi, porque a atitude dele comigo foi muito estranha, né? Eu estava no evento trabalhando, então eu falava com as pessoas. Ele me evitou tanto que chegou uma hora e falei, afinal de contas, por que ele está me evitando? Mas até que eu entendi o porquê. Mas isso eu vi diversas vezes e com vários colegas e colegas, né? Esses grupos neofascistas, fascistas tupiniquins, né? Caipirofascistas, são muito covardes, e muito covardes principalmente com as mulheres, né? As nossas atrizes, artistas, de um modo geral, são muito atacadas por esses grupos. Mas elas também, quando elas encontram essas figuras no tete a tete, essas pessoas colocam o rabo entre as pernas e saem, porque eles são muito corajosos, muito valentes na internet. Então, por isso eu não dou a menor pelota no bolo e nem perco mais meu tempo com a discussão com essas figuras. Porém, isso está levando pessoas a estados muito graves, né? Tem muita gente deprimida, tem muita gente mal com esse tipo de cassação às bruxas, esse marcatismo que a gente está vivendo hoje em dia, graças a esses posicionamentos absurdos do governo federal. Eu não queria falar muito politicamente, mas eu acho que já falei algumas coisas, né? Então, tudo bem. E o que tem sendo feito, né, pela classe artística para poder enfrentar todas essas colocações que você
está me falando? A gente tem sobrevivido muito por nossa conta e risco, né? Dependendo de onde você esteja, é um perigo você falar que é artista. E não precisa nem ser um artista de posicionamento muito claro, né? Basta você dizer que é artista. Então, nós sobrevivemos muito através da nossa organização, da nossa articulação, com apoios mútuos. Mas no estado de São Paulo, a gente tem tido assim, editais que ajudam nessa manutenção. A gente tem muita gente que tá mal, está passando um aperto grande, está com muita dificuldade. Isso não é um privilégio da classe artística, né? A gente está vendo isso em muitos setores. Nós ainda conseguimos, graças à articulação de deputadas e senadores que têm uma visão mais progressista, aprovar a Lei Aldir Blanc, por exemplo, que foi um auxílio importante para artistas solo e grupos musicais, os diversos, né, e que conseguiram algum retorno nessa pandemia, porque também não só não bastasse essa completa incompetência e atos criminosos do governo federal, ainda tivemos a pandemia. Nós sobrevivemos dos nossos trabalhos, né? Nos apresentando, dando aulas, enfim, são trabalhos que não temos carteiras assinadas. Alguns ainda têm, mas a maioria não. A maioria absoluta, mais de 90% não. Então, com os eventos deixando de acontecer, então muitos grupos passaram a ter muita dificuldade de sobreviver mesmo. E não só os artistas, como os técnicos também, né? Técnicos de eventos, de artes, produtores, gente que não teve como se manter, né? Está com imensas dificuldades. Mas assim, a Aldir Blanc deu uma ajuda. Você tem outros esforços em alguns estados, em alguns municípios, enfim, algumas cidades que são mais alinhadas ao governo federal, por exemplo, ignoraram a Aldir Blanc, porque era preciso que os municípios fizessem os seus editais, se organizassem de uma maneira para que os artistas tivessem acesso à lei. Em muitas cidades isso não aconteceu porque não era do interesse, né, dessas cidades que isso acontecesse. Aqui em São José tivemos vários editais que nos ajudaram, né, através da Aldir Blanc também, no estado também. Agora, esse ano, temos o PROAC sendo lançado com muitos editais abertos. Então, alguns artistas vão passar bem, vão conseguir se virar, porque é tudo muito burocrático. Para a gente, isso não é liberação de verba para deputado que apoia o governo, né? Que daí você tem uma fiscalização pequena e as coisas são feitas do jeito que eles querem. E quando eu digo isso, não estou falando só desse governo, qualquer verba liberada direta assim, para deputados e tudo mais, assim, eles são muito mais flexíveis com relação à prestação de contas. No nosso caso, não, é muito burocrático, é muito difícil. Então, tem gente que não consegue se virar com essa burocracia toda. Não consegue preencher toda a papelada que tem que preencher, acessar tudo que tem que acessar, tem dificuldades. A gente se ajuda, a gente busca se ajudar. Uma colega de grupo, a Lucilene, por exemplo, no final do ano, ela fez mais de 20 editais para outros artistas sem ganhar um tostão, mas porque eles tinham dificuldade e ela colaborou. Então, assim a gente vai colaborando uns com os outros. Mas é tudo bem difícil, bem complicado.
Ô, Carlos, é, a gente vê, nós estamos vendo que com a pandemia, várias pessoas estão apelando para a arte, né, para poder passar esse tempo difícil, né, esse tempo que não pode sair, que não pode se encontrar com os amigos e tudo mais, né? Justamente, né, estão apelando para a arte, né, produzida pelos artistas, aqueles artistas que muitos acham que é, né, vagabundo, que não trabalha e tudo mais. Eu queria saber se por parte, não por parte dos governos, que a gente sabe quais os interesses que estão em jogo, mas por parte da sociedade. Você acredita que pode acontecer uma mudança de mentalidade ou não? Eu sou um pouco cético, mas eu acho que uma determinada mudança vai acontecer sim. Né? Durante esse tempo todo, mais de um ano já de pandemia, muita gente tendo que ficar realmente muito isolada, né? Há mais de um ano eu não faço evento nenhum. Eu trabalho também como produtor, então eu trabalho como produtor e participo de diversos eventos. Trabalho diretamente com o público. Então, há mais de um ano que eu não tenho esse contato. Para quem trabalha dessa maneira, tentando levar a arte e cultura para as pessoas, tentando levar diversão, informação, né, um pouco de alegria, é muito complicado ficar tanto tempo afastado do público. Porém, eu acho que também para o público é complicado, é assim, as pessoas sentem falta de shows, as pessoas sentem falta de peças de teatro, cinema. Durante esse tempo de pandemia, o que seríamos nós se não fosse as plataformas de streaming, se não fossem as plataformas musicais, se a gente não pudesse ouvir uma boa música, se a gente não pudesse assistir um bom filme, acompanhar uma série, ler, ler muito, como que a gente ultrapassaria isso tudo, né? Como que a gente passaria por isso tudo? Eu espero que as pessoas passem a dar um pouco de valor a esse tipo de criação humana. Não vou falar nem artista em si, porque nós somos uma ferramenta apenas, né? Isso faz parte da criação humana. O Ferreira Goulart já dizia, né? A arte existe porque a realidade não basta. Eu não me lembro, acho que eu estou falando errado a frase dele, mas a realidade é muito pouco para a gente. A gente precisa criar, fantasiar, a gente precisa de formas de interpretação dessa realidade, a gente precisa enxergar um mundo melhor para a gente, né? A arte nos ajuda em tudo isso, né? A arte nos revela a realidade das coisas e nos projeta possibilidades maiores, melhores, né? Ela nos diverte, né? A arte é ao mesmo tempo um sedativo e ao mesmo tempo uma injeção de adrenalina. Então, durante todo esse tempo, eu acho que a arte salvou a vida de muita gente. Então, eu espero que as pessoas tenham um pouco mais de consciência depois disso, dessa importância, né? E no final disso tudo, daqui a algumas décadas, o registro artístico desse período vai ser fundamental para a compreensão desse período, porque a gente vê que as informações que a gente tem destoam da realidade, né? Televisão, rádio, própria internet, nos nas suas formas mais formais, né? Nos seus formatos oficiais de informação, distorcem muito a realidade, né? Além de distorcer a realidade, a gente tem brigas narrativas, mas talvez a arte seja a melhor forma de entender tudo isso que a gente passou e talvez nos entendermos um pouco mais. Então, eu espero que depois disso tudo, a gente possa compreender essa importância e compreender a importância de tantos artistas na nossa vida, né? Para a manutenção da nossa saúde mental,
durante esse tempo todo. Durante esse tempo todo eu passei a amar mais Caetano, Gil, né? Tanta gente que foi fundamental entre os mais conhecidos e os menos conhecidos, né? Os colegas aqui da nossa região, né? Assim, a gente tá restrito ao teatro online, né? O teatro que também entrou nas plataformas de streaming, ao teatro que não que pode acontecer ao vivo através da internet ou gravado, mas mesmo não sendo esse teatro presente, né? Eu de frente para o artista, correndo o risco de receber um banho de perdigotos, mesmo não sendo não tendo esse calor da presença do outro, ainda assim ele foi fundamental, ele foi super importante. Eu virei um fã de vários grupos que eu assisto agora de forma virtual. E não vejo a hora de poder encontrar com esses grupos também, com esses artistas todos, né? Eu acho que a partir do momento que a gente voltar a ter eventos, vai ter uma loucura aí. Muita coisa vai acontecer. Em 1922, logo depois da gripe espanhola, que também é uma pandemia que matou mais de 60 milhões de pessoas ao redor do mundo, aqui no Brasil foi terrível, muita coisa aconteceu, né? Dizem que 22 foi uma loucura. Que o carnaval que a gente conhece hoje surgiu a primeira vez ali. Então, as pessoas... E que teve um boom, né? Teve um boom de nascimentos meses depois também por causa disso. Imagina a loucura que não vai ser quando isso a gente puder ir num evento com centenas de pessoas. Encontrar, poder abraçar, poder beijar as pessoas. Vai ser uma coisa de doido. Então, eu acho que isso é a parte mais real do que eu imagino, né? E talvez a parte da ideia que eu mais curto. Eu acho que vai ser muito divertido esse período pós. Agora, o resto eu tenho esperança que as pessoas entendam isso, entendam a importância da arte e da cultura e que, sobretudo, entendam a importância das políticas sociais, que esse mundo liberal, esse liberalismo absurdo, onde tudo é privatizado, onde o SUS era para estar privatizado já, né, onde assim, o mercado tomando conta de tudo, esse mundo é um absurdo. Se a gente não tivesse SUS, a gente estaria num estágio muito pior de mortes na pandemia do que estamos hoje. E só não estamos assim, não somos a vanguarda da cura e do tratamento da COVID, porque nós temos esse governo que está aí, que investiu na doença e não investiu na cura, no tratamento. Isso de forma alguma, não investiu na vacina. O que sobrou do SUS, depois de tantos cortes, tantos ataques, tantos atos criminosos contra ele, que o SUS sofreu, foi suficiente para salvar milhares e milhares de pessoas. Talvez nós estejamos aqui conversando também por causa disso, por causa desses atos, né? Então, eu espero que as pessoas entendam que o mercado não é Deus, o mercado não vai resolver os nossos problemas e que a gente precisa melhorar os mecanismos que a gente tem e que o Estado tem que estar presente, porque o Estado não visa lucro, ele não pode visar lucro. Agora, o mercado sim, o mercado abre mão da sua vida para ter um dinheirinho a mais. Então é isso. Sim, e queria que você falasse um pouco, né, a situação das casas de shows, né, casas de shows não, casas de teatro, né, eu também entrevisto também músicos, do que você vem acompanhando, como que tá as casas de teatro? Olha, em São José nós temos casas alternativas, né? Nós temos espaços alternativos de teatro. Vou citar alguns, né? Os que eu conheço: o Teatro da Rua Elisa,
CAC Valmor Chagas, o Teatro Sérgio Manberti. Temos também, deixa eu ver... Nossa, assim de cabeça eu me lembro dos 3 nesse momento. Tem também o espaço de circo, né? O Circo no Quintal, que é na Zona Sul, que é mais voltado ao circo, mas é um espaço da hora, lindo, e que teatro é apresentado também. São espaços alternativos que estão sobrevivendo com muita dificuldade. Graças aos editais voltados à manutenção desses espaços, eles conseguem pagar aluguel, porque a maioria desses espaços, se não todos, é que eu não posso afirmar porque eu não conheço a realidade de cada um deles, mas são espaços que são alugados, né? Que os grupos pagam e que não são baratos. Editais ajudaram, mas muitos espaços não sobreviveram. Então, temos espaços que não tínhamos mais espaços, mas não sobreviveram, não foi possível mantê-los. Então, assim, eles estão promovendo coisas alternativas, né? Os espaços que têm cursos online, o Sérgio Manberti, por exemplo, que eu tenho acompanhado bastante pelas redes sociais, está promovendo cursos online de teatro, de cinema, que eles têm essa possibilidade de fazer isso no espaço. Não sei como é que eles estão, sei se o que eles arrecadam é o suficiente para eles pagarem todas as contas, mas eles estão se mantendo assim. O Teatro na Rua Elisa também acabou de realizar uma amostra do Teatro na Rua Elisa, que inclusive fez um evento que era muito legal, foi da hora esse evento, que foi o Boteco Online, onde as pessoas estavam convidadas a participar do Boteco Online pelo Zoom, com cada um com a sua cerveja em casa, batendo papo. Foi um ótimo momento para encontrar os amigos, né, à distância, encontrar aqui dentro da telinha, mas ver os amigos vivos e poder trocar umas ideias, né? Fizeram muitas palestras assim. O Valmor Chagas tem o seu curso, com o seu curso de teatro profissionalizante, muita coisa está acontecendo lá. Também fizeram apresentações. O Circo no Quintal, muitas lives de circo, né? Também um espaço que está se mantendo, não sei qual o grau de dificuldade, mas está se mantendo, e é um espaço que é da hora e que eu espero que passe por esse momento todo. Mas os espaços estão tentando se arranjar dentro da plataforma e trazer o seu público para prestigiar de forma, né, aqui através da internet. É claro que não é a mesma coisa. É claro que quem gosta de ir no teatro, quem foi no teatro a vida toda, tem um pouco de dificuldade de se adaptar. Porém, isso é uma das coisas que eu acho que não vai mudar muito depois que a gente sair, né, desse momento. A gente vai voltar a ter teatro ao vivo e vai ser uma sede tão grande de apresentar para a plateia, e a plateia, né, assistir, ver o artista ali em loco. Vai ser um desejo tão grande desse contato, dessa aproximação, que assim, até temo pelo sobrevoo de perdigotos na sala, né? Vai ser uma coisa assim de querer abraçar e de, sei lá, vai ser uma loucura. Vai ser importante, mas eu acredito que a gente ainda vai manter apresentações online, porque elas são interessantes. Inclusive um tipo de teatro que surgiu a partir dessa necessidade, que está sendo uma coisa muito interessante, né? Muito interessante mesmo. A gente tem os sátiros em São Paulo, recomendo que vocês procurem os sátiros nas redes sociais, estão lá no Facebook, tem o site dos sátiros, então é fácil de achar, sátiros. Eles fazem um teatro digital que é muito interessante. Eles já estão encontrando um formato muito legal, um formato deles, e é muito bacana o que eles fazem. E o bacana disso tudo é que é o seguinte, outro dia eu assisti uma apresentação deles que tinha gente da Finlândia assistindo. Então, imagina só, daqui a pouco, quando a gente puder ter um contato com a plateia, de repente a gente tem uma plateia presencial e uma plateia virtual.
a gente poder mesclar essas coisas todas. Eu acho que possibilidades abriram e agora cabe a nós interpretar essas possibilidades e colocar, né, lidar com elas no teatro que a gente vai fazer daqui por diante. Eu, por exemplo, eu fui, já em algumas ocasiões, produtor executivo do festival. E hoje, assim, se eu fosse produtor do festival, eu pensaria seriamente em ter o festival online também. Assim, acontecendo presencial e acontecendo virtualmente. Eu acho que seria muito bacana fazer assim, dessa maneira. Ô Carlos, isso levanta um debate bastante interessante, né? Porque eu converso, além com artistas também, não deixa de ser, eu converso também com músicos, né? E alguns levantam uma preocupação de que com essa onda de lives, né? Com essa onda de assistir online, as pessoas deixam de ir ao teatro, deixam de ir ao show. Você acha que pode acontecer esse risco, né? Que as pessoas preferirem ficar em casa assistindo do que ir lá ver e sentir ao vivo? Rapaz, isso parece aquela discussão que do futebol nas TVs, né? Assim que a gente já teve muito também, que é, se você transmite a partida de futebol, se o seu time está lá sendo transmitido, as pessoas não querem ir no estádio porque tem a violência, porque tem a comodidade de você assistir da sua casa e tudo mais. No entanto, uma coisa é você assistir o futebol na sua casa, outra coisa é você ir no estádio assistir o seu time, né? Eu, por exemplo, vou falar uma coisa que talvez alguns de vocês assim não gostem muito, não sei quantas pessoas estão assistindo nesse momento, muita gente possa virar o nariz, outras talvez concordem. Eu sou palmeirense, então é isso que eu tenho para falar. Sou palmeirense e eu adoro ir no estádio. Ir no estádio é uma experiência única, é uma experiência incrível, é uma experiência forte demais. Eu acho que quem já foi numa partida legal, uma partida bacana, uma partida com estádio lotado, assim, uma partida emocionante, sabe que a experiência que ele vive no teatro, ele não vai viver na casa dele, no conforto do celular, assistindo o seu time. Não é a mesma coisa, é muito diferente. Então, show é a mesma coisa, né? Quem assiste um show pela TV e assiste um show ao vivo é totalmente diferente. São sensações, são emoções totalmente diferentes. Eu acredito que tenha gente que, claro, vai preferir assistir na sua casa, no conforto do celular. E tá certo, tem razão de querer fazer isso. Agora, quem gosta de ir, que gosta de assistir, porque o barato de você ir num show não é só o show, é você encontrar com as pessoas, é você conversar com as pessoas, é você encontrar aquela galera que curte a mesma coisa que você. Então, é uma grande confraternização. Isso você não vai viver na sua casa. A não ser, claro, que seus amigos te visitem para assistir a mesma coisa, mas ainda assim não é a mesma coisa que o show. Então eu acho que esse medo não procede muito assim. Mas eu acho que a gente devia olhar para o outro lado também, porque esse tanto de lives que a gente viveu, que chegou um momento que a gente nem aguentava mais tanta live, né? E nem tinha tempo físico assim para assistir, não conseguia assistir as coisas ao mesmo tempo, né? Chegou um ponto que eu estava com o celular na apresentação de um amigo, de uma amiga, para dar uma força, e estava assistindo outra coisa no meu computador. Mas, ou uma apresentação minha estava sendo feita, como agora, por exemplo, que está acontecendo, e eu fazendo uma outra coisa numa outra apresentação, e comentando. No boteco online era muito divertido, porque um dos colegas ele tinha apresentação à meia-noite. Então ele ficava no boteco batendo papo com a gente e comentando na apresentação dele, porque é um espetáculo gravado, né? Colocava e as pessoas ficavam no bate-papo no YouTube,
comentando sobre o espetáculo, e ele estava presente no papo com a gente e presente no bate-papo do YouTube sobre o espetáculo dele. Então era muito divertido, inclusive, acompanhar isso. Então eu acho que cabe a gente aproveitar essa possibilidade online para potencializar, inclusive, o nosso trabalho. Sei lá, você é um músico aqui da região que faz uma música identificada com o Vale do Paraíba, identificado com as nossas tradições, a nossa cultura aqui do Vale do Paraíba. Imagina que barato que não é uma pessoa lá do Amazonas assistindo essa apresentação sua aqui, né? Isso abre portas e isso é troca, porque a cultura no Amazonas é Brasil, mas é uma cultura muito diferente, né? Olha a troca interessante que isso não pode causar. Então, acho que a gente tem que olhar por esse lado também. E daí, nesse sentido, só para fechar a questão do futebol, eu acho que é a mesma coisa. Apesar de falarem que a televisão ia acabar com o futebol, e porque a televisão tira o público do futebol, que não sei o que, não sei o que, não. As grandes partidas estão sempre cheias. E os jogos estão sendo transmitidos. Então, uma coisa não acaba com a outra. Sim, agora para finalizar a nossa discussão, Carlos, né, qual que é o principal problema, né, que a produção cultural, o teatro independente né, enfrenta? Seria a mercantilização, né, da cultura, né, vender o famoso enlatado, né, que tem um peso muito grande e afasta a grande maioria das pessoas de acompanharem, de verem uma produção cultural independente? O enlatado sempre atrapalha, né? O enlatado atrapalhou o teatro nas décadas de 30, 40, né? Quando chegou a televisão, a partir da década de 50, teatro de revista, ele entrou em declínio total. Atrapalhou o cinema, tanto o nosso cinema quanto o cinema de uma forma geral. As grandes salas, elas se reinventaram, mas assim, elas acontecem dentro de shopping, né? Os teatros de praça, de rua, praticamente inexistem. Então, o enlatado sempre atrapalha. Atrapalharam as locadoras, né? As locadoras acabaram, né? Coisa que a gente não... Há 10 anos atrás, a gente não imaginava que ia acontecer, né? Elas eram grandes ainda, 10, 15 anos atrás, enfim. Então, o enlatado sempre atrapalha. Sobretudo, atrapalha a linguagem mais alternativa. Uma pessoa que cresce na televisão assistindo novelas, eu não estou querendo criticar novelas ou qualquer forma de arte, tá? Mas assim, só usando como exemplo. Uma pessoa que cresce na frente da televisão assistindo novelas, assistindo filmes americanos, ela tem dificuldade de assistir uma coisa que exige um pouquinho mais dela. Por quê? Porque isso é muito dado. São linguagens que vão que criam muitas facilidades. É muito fácil entender, é muito fácil estar ali dentro. Elas não exigem de você, não exigem que você pense. Se você assistir um filme um pouco mais alternativo, um pouco mais sério, o filme vai exigir de você. Vai exigir que você pense. Você tem que, né? Estou falando de filme, pode ser uma série também. Um teatro já muda muito, né? Mesmo que seja um teatro um pouquinho mais popular, o teatro te exige uma outra forma de leitura. Então muda muito. Então, quer dizer, eles sempre atrapalham. No entanto, eu acho que o pior disso não é... Eu acho que todas as formas vão sempre existir, mas é a falta de acesso. É a falta de acesso. Teatro ainda é considerado uma coisa de elite, né? As pessoas têm pouco acesso ao teatro, a ponto das pessoas acharem que para você ir no teatro, você tem que ter uma roupa para ir no teatro. Você tem que se arrumar de determinada maneira, você tem que, sei lá, você tem que ter dinheiro. Inclusive porque muitos espetáculos assim de artistas famosos, quando vêm para cidades do interior, aqui como São José, vem a preços caríssimos também, né? Então as pessoas têm dificuldade de acesso porque é caro.
Então, claro que quem vai é gente que tem recursos, né? Então, enfim. Então, eu acho que a dificuldade de acesso é a principal causa disso tudo. Eu acho que a gente devia, as fundações, aqui no caso a Fundação Cultural, Secretaria de Estado da Cultura, os órgãos responsáveis todos, devem implementar com o apoio e a parceria dos grupos independentes, implementar uma política de popularização que faça com que as pessoas entendam que não, teatro também é para elas, teatro também é para as pessoas dos bairros periféricos. O teatro tem que chegar nelas e elas também têm que ter o direito de vir para o centro da cidade no teatro municipal, né? Numa casa de espetáculo maior. Eu acho que essas duas coisas têm que se complementarem, né, uma a outra. Assim, às vezes eu questiono alguns projetos nossos mesmos, né, onde a gente leva teatro nas periferias, nas escolas, que eu acho que é legal, eu acho importante, eu não estou criticando isso exatamente, eu acho que a gente tem que fazer isso. Mas eu acho que a gente não pode ficar só nisso, eu acho que a gente também tem que tirar aquele aluno da rede pública, lá do bairro mais distante, de São José, e trazê-lo para o Teatro Municipal, trazê-lo para o SESC, trazê-lo para o museu. Ele também tem que ter acesso a esses espaços de cultura e saber que esses espaços de cultura também lhe pertencem, né? Se ele não sentir que aquilo lhe pertence, como é que ele pode apreciar aquilo, né? Como é que ele vai lutar por aquilo ou falar sobre aquilo? Então, eu acho que a gente tem que aumentar as formas de acesso e a gente tem que conversar e tem que... Todas as formas, no caso de teatro especificamente, todas as formas de teatro são importantes. Eu gosto de teatro popular, eu faço teatro popular. Eu gosto de teatro, de fazer um teatro que uma pessoa que tenha tido pouco acesso à educação formal, né, que tenha estudado pouco, possa assistir, apreciar, e a pessoa formada com doutorado e sei lá o que mais, também assista o mesmo espetáculo ao lado dessa pessoa e as duas possam se divertir, as duas possam apreciar, as duas possam emocionar juntos, assim, mostrando que ali tem algo que é para todo mundo, não é para quem entende, para quem fez seu doutorado, né? Que ambos possam compartilhar daquilo, sabe? Então, eu gosto desse tipo de teatro, mas acho fundamental que você tenha um outro tipo de teatro que tem uma linguagem um pouco mais provocativa e que as pessoas possam, em um determinado momento, chegar nesse teatro também, que possam ali se sentir provocadas nesse teatro, né? E dialogar com esse teatro também. Então, eu acho que tem que ter acesso. É isso que tem que ter acesso. Sim, então eu acho que é isso aí, Carlos, né? Primeiramente, estamos encerrando aqui, né, essa entrevista, né? Quero agradecer por você ter aceitado o convite, foi uma conversa muito boa, né? Espero que contribua, sirva, né, para as pessoas, né, se conscientizarem, né, refletirem a respeito do assunto, e peço para você fazer as considerações finais. Então, interessante o que parece debate, né? Aquela parte final do debate que a gente vai fazer um resumo de todas as propostas e tudo mais. Então, nesse resumo das minhas propostas, assim, nessa minha campanha pela cultura, pelas artes, assim, eu queria dizer para as pessoas: olha, assistir a um bom teatro, curtir uma boa música, ler bastante, ler ótimos livros, assistir aquela série da hora, né? um filme importante que te faça pensar. Isso é importante para você. Às vezes é importante para o artista, mas às vezes é mais importante para você do que para o artista, porque a gente tem que se colocar nessa situação
que nos leve, uma situação que nos leve a refletir, a pensar o mundo. A gente não precisa concordar com as coisas todas, com aquele posicionamento do artista. A gente não precisa concordar com ele. Mas a gente pode refletir, pode pensar e pode discordar com os nossos argumentos. Isso eu não estou falando politicamente, isso pode ser 1 milhão de coisas, sabe? Gosto simples, né? O artista pode estar falando de culinária e você, de repente, discorda daquilo que ele está falando, porque você não gosta de jiló. Mas, enfim, você pode discordar das coisas, mas se coloca na posição, assista, porque faz bem para você, faz bem para todo mundo. A gente vai construir uma sociedade melhor quando a gente puder refletir sobre essa sociedade e repensar os nossos atos. Aí a gente vai conseguir reconstruir essa sociedade e deixar esse mundo melhor para todo mundo. A arte é democrática e é isso que a gente tem que exigir, inclusive do artista. A arte é democrática e é para todo mundo. Vamos lutar por ela e vamos lutar por nós. E é isso. Então é isso aí, né? Mais uma vez agradecendo ao Carlos, agradecendo a você que estiver nos assistindo. Né? Peço para que se inscreva no canal Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, curta esse vídeo no YouTube, outros vídeos que o canal produziu, né? Compartilhe nas redes sociais esse vídeo e também outros vídeos também. Curta a nossa página no Facebook, Mesa de Debates, e siga a nossa página também do Mesa de Debates no Instagram. Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado ao Carlos e está encerrada mais uma entrevista do canal e até a próxima. Fui!